Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muito grandeza. Louvai ao Senhor ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Falemos todos o último versículo, quem sabe? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia.
certeza de que o Senhor nunca nos deixa, que nós queremos ler parte da sua palavra, ainda no Salmo 115. Vamos procurar ler todos em uníssono. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor tem-se lembrado de nós, abençoar-nos-á. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Aumente-vos o Senhor cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sede vós benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. E nós queremos louvar ao Senhor. E nós queremos lhe dizer muito obrigado por aquilo que tu tens feito. Muito obrigado por aquilo que tu és para nós. Nós queremos lhe dizer que sem Ele nós nada somos. Nós queremos lhe dizer que com Ele nós todas as coisas podemos, porque Ele nos fortalece em cada dia. E, meus irmãos, este é o sentimento que nós precisamos de granjear cada vez mais. Dependermos em tudo do nosso Deus. Em tudo sabermos que Ele é o garante da nossa vida, do nosso respirar, do facto de podermos bendizê-lo, o facto de podermos dar-lhe graças é porque Ele nos dá o privilégio da vida, a saúde que gozamos, o facto de podermos estar juntos como igreja, como o Senhor pediu, como o Senhor disse, nós nos devemos alegrar. Os céus proclamam a glória do meu Senhor. Quem pode ser tão belo como o Senhor? O Cordeiro no trono, para sempre Ele será. Grato prostra-me só para o adorar. Proclamarei a glória do meu Senhor. Sua vida dei para salvar o pecador. O Cordeiro no trono, para sempre tu serás. Grato me prostrarei só para te adorar. O Cordeiro no trono, o Cordeiro no trono, para sempre Ele será. Para sempre tu serás. Grato me prostrarei só para te adorar. O Cordeiro no trono, para sempre
Mostra-me só para te adorar. Muito obrigado, meus irmãos. Podemos sentar. O tempo de louvor é tempo de bênção para os meus irmãos. Sério? O que é que nós recebemos ou damos no tempo de louvor? Eu vou fazer a pergunta de outra maneira. Qual é a parte do culto que não é tempo de louvor a Deus? Os anúncios. Ainda bem que há alguém que está atento. Os anúncios. É verdade. Por isso nós resolvemos que os anúncios são logo antes de começarmos o culto. Depois, quando começamos o culto, meus irmãos, tudo é louvor para Deus. É ou não é verdade? Cantar é louvor. Orar também? Sim ou não? Sim. Ler a palavra? Sim. Meditar na palavra? Sim. Quando meditamos na palavra, o que é que estamos a fazer? Ouvir a voz de Deus. Mas não é o pastor que fala? É o pastor que fala ou não? Que a irmã está a dizer inspirado. Deus permita que seja sempre assim, não é? Porque às vezes não é inspirado, é expirado. De facto, não sei se os irmãos já perceberam, eu disse isto na minha consagração. Quantos estavam cá na minha consagração que estão aqui hoje? Uau, ainda está aqui um bom grupo. Muito obrigado. Durante a minha consagração, eu disse exatamente isto. Não há maior responsabilidade dada ao homem do que falar em nome de Deus. Por que é que eu terei dito isto? Meus irmãos, convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Malaquias. O livro de Malaquias, capítulo 1. Para aqueles que não sabem, o livro de Malaquias está na Bíblia, não é? E é nem mais nem menos do que o último livro do Velho Testamento. Portanto, é fácil de encontrar. Malaquias, nós leremos hoje desde o capítulo 1, verso 1, até ao capítulo 2, verso 9. Quando nós olhamos para os textos do Velho Testamento, nós temos um bocadinho a ideia de que foi algo que se passou lá atrás, aconteceu antes de Jesus ter vindo ao mundo fisicamente, e por vezes temos aquela ideia de que, enfim, o Velho Testamento tem todas aquelas histórias que nós sabemos, não é? Da criação, do dilúvio, de Moisés, de Abraão, de Davi, de Salomão. E são histórias, são factos narrados, certo? A abertura do Mar Vermelho, o machado que caiu ao rio e depois começou a flutuar, o fogo que caiu do céu perante a oração de Elias, etc. Temos todo um conjunto de factos. E por vezes achamos que do Velho Testamento nós hoje já não temos muito a colher. Aliás, a maioria dos pregadores fala 98% do Novo Testamento e 2% do Velho Testamento. Mas quando nós olhamos o texto, nós percebemos que o Novo Testamento confirmou o Velho Testamento. O Senhor Jesus o disse e o citou constantemente ao longo do seu ministério. E mesmo as histórias às vezes mais difíceis de entender ou de aceitar, mesmo racionalmente, o Senhor Jesus usou-as. Uma delas foi a história de Jonas, em que o Senhor Jesus vai pegar no exemplo de Jonas e o aplica a si próprio. E aqueles que duvidam que Jonas esteve 3 dias na barriga do peixe, leiam o Novo Testamento e vão ver Jesus a confirmar exatamente isso. E não me parece a mim que Jesus acreditasse em fábulas. Os irmãos concordam comigo? Sim ou não? Irmãos, vamos acordar. Eu sei que ainda é cedo, são 10h30, mas temos que acordar. É verdade ou não é? É verdade. O Senhor Jesus não acreditava em fábulas. Ele tinha razões para focar o exemplo daquele homem que Deus usou para dar uma grande lição, primeiramente a ele,
Depois, pela sua ação, salvar muitas almas de uma cidade, de uma grande cidade. E Nínive, nessa cidade consta historicamente que estariam lá cerca de 200 mil pessoas. Ponham aí muitas vezes a cidade de Alcobaça. E aquele homem, mandado por Deus, que se recusou inicialmente a fazer o seu ministério, depois ao cumpri-lo, ele contribuiu para que aquelas almas se salvassem. O Senhor Jesus vai validar esta história. E nós encontramos em Malaquias algo que é, no nosso entender, muito atual. E é muito atual por isto, meus irmãos. Malaquias revela dois grandes fatores. Em primeiro lugar, o grande amor de Deus pelo seu povo. O livro de Malaquias é uma carta de amor, por incrível que pareça, em forma de chamada de atenção, que nos diz que, quer naquele tempo, e estamos a falar cerca de 615 anos, 612 anos antes de Cristo, quer hoje, o nosso Deus se agrada daquilo que é feito em seu nome de forma correta, de forma empenhada e de forma séria. E despreza tudo aquilo que é feito apenas para mise-en-scène, apenas para fazer de conta, apenas para cumprir horários ou para cumprir ritos, apenas porque sim, apenas porque é tradição, apenas porque eu vou porque o meu pai e a minha mãe querem que eu vá, eu estou porque exigem que eu esteja. E isto é uma grande chamada de atenção para nós. A segunda coisa é que os princípios da adoração ao nosso Deus não mudam. Os princípios da adoração ao Senhor não mudam, seja no velho, seja no novo, seja antes de Cristo ou depois de Cristo. Os princípios da adoração ao Senhor devem ser respeitados. Eles são importantes, porque o mesmo amor com que Deus amou o seu povo Israel é o mesmo amor com que Deus nos ama a cada um de nós hoje. Os irmãos acreditam isto? Nós somos o quê? Para com o nosso Deus. Nós somos o quê? O povo escolhido. Mais. Nação santa. E o sacerdócio real. E o que é que significa ser sacerdócio real? Nós somos sacerdotes. Foi o que a nossa irmã disse. Ela disse bem ou disse mal? Disse bem. Pois é. É que, em determinada medida, todos nós somos sacerdotes. Ninguém está dispensado do sacerdócio. Onde? Em todo o lugar. O que é que significa em todo o lugar? Vamos lá concretizar isso. Em casa. Nós somos sacerdócio em nossa casa. Nós somos sacerdotes no sítio onde trabalhamos. Nós somos sacerdotes na igreja. Sabem, quando a Bíblia nos aconselha a falarmos uns com os outros e confessarmos uns aos outros, a Bíblia está-nos a dizer que nós somos sacerdotes. Porque antigamente, o que é que o povo fazia? Ia ter com o sacerdote para falar com ele e para o próprio sacerdote, muitas vezes, ser o seu próprio juiz. O sacerdote analisava causas entre o povo. Os irmãos contam essa história completamente em Samuel. Os irmãos viam o que Samuel tinha que fazer. Além de Samuel pregar a palavra de Deus, além de Samuel trazer aquilo que o Senhor lhe mandava, Samuel era um juiz. Nós somos sacerdotes. E precisamos de viver isto. E precisamos de contemplar isto. E precisamos de interiorizar isto. De tal maneira que sejamos achados fiéis perante o Senhor. Agora, há uns que são mais sacerdotes que outros, certo? Não? Então, o que é a vocação para o sacerdócio? Há uns que são mais responsabilizados do que outros, certo? Sim. Porquê? Porque lhe é dado o dom de pastorear. E o pastor tem em si uma carga superior ao membro da igreja. Porquê? Porque ele é especial? Não. Porque ele foi escolhido. Quando os irmãos leem Efésios capítulo 4, os irmãos têm lá, e diz que Deus dá dons, e Deus dá o dom do ensino, dá o dom da administração e dá o dom do pastorado. E o dom do pastorado assume a maior responsabilidade
perante o Senhor nosso Deus. Que não haja dúvidas sobre isto. No texto que os meus irmãos têm aí no boletim, que vos escrevi, os irmãos têm escrito: muitos esquecem-se, no último parágrafo diz, muitos esquecem que o sacerdote tem sobre a sua cabeça o sangue daqueles que compõem o rebanho de Deus. Sim, porque o rebanho é de Deus, não é do pastor. O rebanho pertence ao Senhor e precisa de ser alimentado. O rebanho deve exigir ao pastor ser cuidadoso, ter cuidado, alertado, exortado e acarinhado. Ai do pastor que não o faça. Ai do sacerdote que usa o rebanho em seu proveito. Deus nos livre de tal. A responsabilidade do sacerdote é enorme. E Malaquias vai começar o seu livro exatamente a falar para os sacerdotes em nome de Deus. E agora vejam, meus irmãos. Malaquias 1:1. Palavra do Senhor, ou peso. Peso significa força, significa testemunho, significa algo que é verdadeiro, que vem do próprio Deus. Algo que é juízo, algo que deve ser tomado em conta com muita atenção e não de forma vã. Palavra do Senhor, ou peso do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor. E começa com a declaração de amor. Meus irmãos, Malaquias sabe que Deus não vai ser meigo com aquilo que vai dizer. E Deus sabe aquilo que Malaquias deve escrever ao povo. Então ele começa uma declaração de amor. Eu sempre vos amei. Mas vós perguntais, de que maneira nos tens amado? E, meus irmãos, o livro de Malaquias vai todo ele ser umas perguntas e umas respostas. A pergunta do povo e a resposta de Deus. Deus próprio usa a hipocrisia do povo e o cinismo do povo para se questionar a si próprio em nome do povo. Os irmãos perguntam, mas o que é que nós temos a ver com isso? Já vamos ver. Deus é o Deus de toda a terra. Deus é o Senhor de todos os povos. Deus foi aquele que escolheu aquele povo para o servir, para ser mensageiro a todos os povos do mundo, enquanto que alguns não o fizeram. A partir do verso 6, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. E agora reparem, meus irmãos, mais uma pergunta. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós perguntais, como temos desprezado o teu nome? E, meus irmãos, é curioso, e vamos ver ao longo do livro, como isto acontece nos dias de hoje. Não foi só naquele tempo, não foi só no ano 600 a.C. Só para os irmãos se enquadrarem, historicamente, Israel vinha sendo alertado de que, a continuar por aquele caminho, eles iriam acabar escravos. Eles iriam acabar a ser deportados. Se os irmãos tiverem bem presente o mapa da Palestina, os irmãos veem que há um grande reino a sul de Israel, o Egito, e um grande reino ao norte de Israel, a Síria. E volta que não volta, os assírios e os egípcios andavam a pancada uns aos outros. Por onde é que eles passavam? Pela Palestina. E o que é que eles faziam ao reino de Israel? À medida que passavam, destruíam tudo em par de botas, usavam tudo, davam cabo das pessoas, tornavam-nos prisioneiros. Era uma terra que foi constantemente passada de um lado para o outro. Quando é que isso não aconteceu? Quando o povo foi fiel ao seu Deus. Nos reinados de Davi, no reinado de Salomão, o povo foi protegido. Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo. A seguir, o seu filho Salomão reinou. A partir do ano 900, mais ou menos, o que é que acontece? Acontece que o povo começa a ter reis e reis e reis, uns fiéis, outros infiéis. E o povo foi chamado a atenção de que, mais do que tudo isso, o povo estava a desprezar a adoração ao Senhor. Por isso, Deus diz, exatamente através do seu profeta, vocês dizem que eu sou o Pai, vocês dizem que eu sou o Senhor, mas o que é que vocês fazem efetivamente acerca disso? E, meus irmãos, isto leva-me a pensar nos nossos dias, em que muitas das vezes nós também ouvimos chamar Pai e Senhor ao nosso Deus. E a pergunta é, será que nós levamos isso a sério?
Será que é mesmo assim? Deus é realmente o nosso Pai? Deus é realmente o nosso Senhor? Verso 7. Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais, como temos-te profanado? Meus irmãos, é uma pergunta hipócrita. Os sacerdotes sabiam muito bem o que é que estavam a fazer. Qual era a ordem que o povo tinha para demonstrar o seu agrado para com Deus? Qual era a ordem? Oferecer sacrifícios. Que sacrifícios? Dar o melhor, o que é que significava? Duas coisas. Dar das primícias da terra e o melhor do rebanho. As primícias da terra eram os primeiros alimentos que o povo tirava da terra. Devia trazê-lo à casa do Senhor. Porquê? Para que houvesse mantimento naqueles que serviam o povo na casa do Senhor, e a prova de que o povo acreditava que Deus supriria as suas necessidades, o proveito que a terra lhes dava, não era porque eles fossem sábios agricultores, mas era porque era bênção da parte do nosso Deus. O melhor do rebanho, porquê? Da mesma maneira, prova da fé que o povo tinha em que Deus supriria as suas necessidades. Se era para Deus Pai, se era para Deus o Senhor, era o melhor da terra. Eu não sei se os irmãos algum dia tiveram que levar um presente a um Presidente da República, não? Bolas. Temos que arranjar a maneira de levar um presente ao Presidente da República. O que é que nós vamos levar ao Presidente da República? A Bíblia, a mais velha que tivermos, e a mais rasgada, a mais suja. Se nós fôssemos oferecer uma Bíblia ao Presidente da República, que Bíblia é que nós levávamos? A melhor. E como é que nós lhe dávamos? Deitávamos num sofá, ele vinha ter connosco e a gente dava-lhe a Bíblia? Como é que nós lhe dávamos? Com reverência, com respeito. Dávamos-lhe com o sentimento de que ele a apreciasse por aquilo que ela significa. Certo? Era assim. Era assim que nós fazíamos. Verso 8. Quando ofereceis um sacrifício a um animal cego, isso não é errado? Cego? É a tal Bíblia suja, rota, amarrotada, rasgada, era a mesma coisa. E quando ofereceis o animal aleijado ou doente, isso não é errado? Os próprios sacerdotes não estimulavam o povo à adoração correta ao Senhor. Ora, apresentou ao teu governador. Vai lá levá-lo ao Marcelo Rebelo de Sousa. Vai lá. O que é que ele te diz? Já imaginaram entregar um cordeiro com um cego, todo estripado, ao Marcelo? O que é que ele diria? Olha, é que o ponto é ali embaixo, não é? Ora, apresento ao teu governador. Será que ele se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Suplicai agora ao favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Quer dizer que este era um comportamento reiterado por toda a gente. As pessoas faziam as coisas porque sim. Porque era tradição, sabem? Era prática. O sentimento já não existia. Eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei a vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos no final do verso 10. Não tenho prazer em vós. E agora reparem por contraste, mas o meu nome é grande entre as nações do Oriente ao Ocidente. E em todo o lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, Israel estava a perder o contacto com o seu Deus em contraponto de outras nações que adoravam o Deus de Israel. Ei, irmãos, adoravam o Deus de Israel. É verdade, é o que diz a palavra do Senhor. É por isso que, a determinada altura, Deus diz que Nabucodonosor é o meu filho. Um homem que mandou os seus exércitos, que matou milhares de pessoas e que os levou deportados para a escravidão. Era filho de Deus. O rei da Babilónia. É verdade. Se Deus o diz, é porque era verdade. Os outros adoram melhor a Deus do que nós? Os outros servem melhor ao nosso Deus do que nós próprios? Como é possível? O
povo fazia isso. Verso 12, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, o seu alimento é desprezível. Afirmais também, que canseira. Meus irmãos, que canseira ir ao culto às 10 da manhã, não é? Que canseira ir à escola dominical. Que canseira ir para a igreja. Que canseira ter que fazer oração. Há uma canseira danada em ler a Bíblia. Que canseira, dizia o povo ao seu Deus, a quem chamava Pai e Senhor. Que canseira? É canseira para nós? Nós temos tanta coisa tão mais interessante para fazer. Agora fazer estas coisas, que canseira. E o desprezeis, diz o Senhor dos Exércitos, trazeis como oferta o que foi roubado, o aleijado e o doente. E ainda quereis que eu aceite isso da vossa mão? Perguntou o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo o animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou grande rei e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Sacerdotes, esta advertência agora é contra vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se não ouvirdes com atenção e não dispuserdes o coração para honrar o meu nome, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Eu já a tinha amaldiçoado, porque não dedicais o coração para me honrar. Meus irmãos, quando nós não estamos na vontade de Deus, escusamos de dizer, Deus te abençoe, porque Deus não abençoa. Escusamos de implorar ao Senhor a sua bênção e a sua graça, porque nós estamos longe de Deus, Deus não ouve, a oração não passa ao teto. Foi isso que Ele ensinou ao povo, é isso que Ele nos ensina hoje. Não tenhamos dúvidas disso. Nosso Deus é a fonte de toda a sabedoria. O nosso Deus é a fonte de toda a graça. Mas o nosso Deus exige que nós sejamos leais e fiéis com Ele. Reparem, é o Deus de amor. Ele quer nos amar como nunca ninguém nos conseguirá amar. Mas Ele é um Deus que é justo. E Ele é um Deus que é atento. Lá no livro de Êxodo, os irmãos veem, eu sou zeloso. E zeloso não vem de zelo, vem de eu tenho ciúmes se vocês tiverem outros deuses além de mim. E outros deuses além do nosso Deus pode ser muita coisa. Não vale a pena repetir novamente a lista. Os irmãos já estão fartos de me ouvir falar sobre isso. O nosso Deus não abençoa, mas Ele amaldiçoa inclusivamente. Verso 3, destruirei a vossa descendência e esfregarei esterco no vosso rosto, sim, o esterco dos vossos sacrifícios, e com ele sereis lançado fora. Meus irmãos, quando a oferta era dada ao Senhor dos restos daquilo que era roubado, daquilo que era cego, daquilo que estava imundo, o Senhor diz que as consideras como esterco, como lixo, e as esfregarei nas vossas caras, diz aos sacerdotes. Porque a responsabilidade, número 1, era do próprio sacerdote. O sacerdote tinha a obrigação de, quando recebia a oferta, dizer àquele que estava a dar os restos, olha, leva isso daqui para fora, porque isso não serve para servir ao Senhor nosso Deus. Para Deus temos que dar o melhor. Se assim não for, mais vale não trazer nada à casa do Senhor. Oh, pastor, mas isso foi lá no ano 600 a.C. Foi? Foi? Na pessoa de Deus não se encontra variação. Deus não muda. Nunca. O nosso Deus é o Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Ele olha para o nosso coração. E Ele olha para aquilo que nós somos. Meus irmãos, quando nós cantamos, às vezes com vozes maviosas, às vezes cânticos absolutamente lindos, bonitos. Meus irmãos, Deus, além da voz, Deus vê o quê? O nosso interior, o nosso coração. E Deus sabe se nós estamos a cantar ou estamos a adorar. Sabem qual é a diferença? É no coração.
Podemos tocar maravilhosamente. Oh, meus irmãos, e eu vou dizer isto com todo o respeito por todos os outros. Eu tenho um enorme orgulho no nosso grupo de louvor. Jovens talentosos. Mas se nós não louvarmos de coração, o que é que estamos a fazer? Barulho. Barulho. Mas nós queremos incentivar todo o grupo de louvor a dirigir a igreja em adoração ao Senhor. Adoração que venha do coração, adoração que venha do íntimo. E como é bonito nós termos um bom tempo de louvor cantado. Como é bonito nós vermos instrumentos bem tocados. Como é bonito nós ouvirmos a congregação cantar. Às vezes as vozes elevam-se. E como nós sentimos a congregação. E é isso que agrada ao nosso Deus. É isso que nós somos desafiados a fazer. Verso 4. Então sabeis que eu vos fiz esta advertência para que a minha aliança com Levi continue, diz o Senhor dos Exércitos, os levitas, os escolhidos para servirem ao Senhor na casa do Senhor. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, e dei-lhe isso para que me temesse, e ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução estava em sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos da maldade. A ação do sacerdote é mostrar a palavra de Deus, a vontade de Deus, para que o povo entenda, se desvie da maldade, mas sirva ao Senhor de coração. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. E, meus irmãos, aqui nós teremos muito para dizer. Ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui é o mensageiro. No Novo Testamento ele é o enviado. Ele é aquele que fala em nome do próprio Deus. E a responsabilidade é tremenda. Porque Deus é o ser superior que existiu, existe e existirá. Deus é a essência de tudo quanto é santo, de tudo quanto é puro, de tudo quanto é bom. Como é que alguém tem autoridade em falar em nome deste Deus? E é aqui que está a responsabilidade do pastor. E aqui que está a essência do seu ministério. O que é que nos leva a assumir esta responsabilidade? O sangue de todos quantos estão na congregação está sobre a cabeça do pastor, se ele não ensinar o povo de acordo com a palavra do Senhor. Se ele não for capaz de transmitir a vontade de Deus, se ele não for capaz de amar como Deus ama, se ele não for capaz de compreender como Deus compreende, se ele não for capaz até às vezes de ter que julgar como Deus deseja que seja julgado. Pastor, julgar é verdade, julgar. Ao pastor também cabe essa responsabilidade de chegar ao pé de um irmão, de uma irmã e dizer-lhe: o irmão está no mau caminho. Ah, pastor, está-me a julgar? Quem é o irmão para julgar? Não, o irmão está no mau caminho. Eu ainda ontem vi, o irmão passou à frente da mercearia, ele levou o saco de maçãs que estava lá, esqueceu-se de pagar. Quem faz isso? Ninguém. Julgar. Considerar o que é a vontade de Deus e o que é ético para a nossa vida. Às vezes, irmãos, quando o pastor chama a atenção, pastor, este pastor é um chato de primeira. Não é verdade? O vosso pastor é chato? Digam que sim, senão... Este pastor é um chato de primeira. Não nos deixa passar as coisas. Pois é, meu irmão. O teu comportamento não está bem. Segundo aquilo que são os princípios, o pastor tem a obrigação de te chamar a atenção. Não é julgar no sentido de te condenar. É chamar-te a atenção. É dizer-te: olha, segundo aquilo que são os preceitos do nosso Deus, tu precisas de entender que não estás no bom caminho. Pastor, para que é que serve eu orar? Deus não me ouve.
Não penses assim. E o pastor vai falar, e o pastor tem que dizer, fala com o teu Deus, porque Ele ouve-te. Gasta tempo com o teu Deus, porque Ele vai gastar tempo contigo. Procura sabedoria na palavra do Senhor, porque ela é aquela que te pode orientar. Pastor, você está sempre a dizer a mesma coisa. Pastor, não sei dizer outra coisa senão aquilo que a palavra de Deus diz. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Foi isso que o Senhor determinou que fizéssemos. Verso 5. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, com os sacerdotes, com a tribo de Levi. E dizer-lhe isso para que me temesse. E ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução estava na sua boca, e a maldade não se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz, retidão, e desviou muitos da maldade. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens devem procurar instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vos desviastes do caminho. Fizestes tropeçar a muitos pela vossa instrução. Quebrastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante do povo, pois não guardastes os meus caminhos, mas mostrastes parcialidade na aplicação da lei. E o pastor tem que ser justo. Numa contenda entre dois membros, o pastor não toma partido, o pastor tem que ser justo. O pastor tem que ouvir as pessoas e tem que dizer, meus irmãos, somos todos filhos de Deus, precisamos de nos encontrar num ponto. Os irmãos sabem que há igrejas onde há pessoas que não falam umas com as outras. Como é que isso é possível? Os irmãos sabem que há igrejas onde há irmãos a levarem outros irmãos a tribunal. Porquê? Os irmãos sabem que há igrejas a levar o pastor ao tribunal e o pastor a levar igrejas a tribunal. Como? O que é que está mal no meio de tudo isto? Meus queridos, tinha muitas coisas para vos dizer, mas deixem-me resumir segundo aquilo que está nos pontos que os irmãos encontram. O Senhor, nosso Deus, é um Deus grande. É um Deus grande em amor, é um Deus grande em cuidado, é um Deus grande em ter prazer naqueles que o adoram. E a pergunta tem que ser exatamente essa. Nós adoramos devidamente o Senhor nosso Deus? Nós somos sinceros na adoração que prestamos? Nós somos verdadeiros? O Senhor se agrada da nossa adoração? O Senhor tem prazer quando nós o adoramos? Nunca nos esqueçamos que o Senhor é juiz. Ele vai trazer-nos a juízo. A palavra do Senhor diz-nos, no entanto, uma coisa que é fundamental todos nós nos lembrarmos, é que nós temos um, quê? Advogado de defesa, que se chama? Coisa boa. Vivenciamos nós isto. Vivenciamos nós isto. Nós, filhos de Deus, temos um advogado de defesa que chega ao pé de nós e diz ao próprio Deus o quê? Este é meu. Este eu comprei com o meu sangue. Este nós já perdoamos. Haverá maior amor do que este? Como poderemos nós não adorar de forma séria ao Senhor nosso Deus? Como poderemos não ter corações gratos? Como poderemos nós não corrigir o nosso dia-a-dia? Como poderemos nós não olhar para o Senhor e dar-lhe o melhor que nós temos? O melhor do nosso tempo, o melhor daquilo que nós somos, o melhor daquilo que possuímos. Porque o nosso Deus é Rei, o nosso Deus é Pai e o nosso Deus é Senhor. Crês tu isto? Amém? Que Ele nos abençoe. Nas mãos do oleiro nós somos corretamente moldados. Nas mãos do oleiro nós estamos seguros.
Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Tuas mãos, eu sou pó, tenho valor, barro sou. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro te entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser o novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro nós somos quebrados, somos restaurados, nós somos recuperados, nós somos refeitos para ser novos vasos. Meus irmãos, quando nós estamos adorando ao Senhor como Ele deseja, o Senhor faz tudo isso em nós. Quando nós deixamos que Deus trabalhe na nossa vida, Ele faz tudo isto em nós. Quando nós somos fiéis, quando somos leais à adoração ao Senhor, Ele faz tudo isso em nós e Ele quer continuar a fazer tudo isso em nós. Não somos vasos perfeitos ainda, mas nós o seremos um dia, quando estivermos, onde? Na presença do Senhor nosso Deus.